Olá, aquele abraço. Estamos começando mais um programa Alô Cidade de Debate aqui pela TVI, Canal 3 em Ilhéus e Itabuna. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham. Você também que acompanha através da internet, a rede mundial de computadores em qualquer parte do mundo, tvi.tv.br, e também pelas redes sociais. Aquele abraço e a partir de agora aí o Barbosa Filho, Ronald Cara de Rui Correia, estaremos aqui discutindo, debatendo alguns temas que foram notícia durante a semana, que continuam sendo notícia e que serão notícia no decorrer dessa próxima semana. A gente vai falar sobre o que está acontecendo em Brasília, que afeta a vida de todos nós. Vamos falar o que está acontecendo na nossa capital, Salvador, e também na política local. Aquele abraço, Ronald. Prazer mais uma vez a gente estar aqui juntos. Rui, bom dia, Barbosinha. Vamos aí. E aí, Rui? Bom dia, Barbosa. Bom dia, telespectador. Bom, vamos começar falando dos assuntos, dos temas locais. Afinal de contas, nós temos aqui na política local, algumas reviravoltas aí em termos partidários, como está acontecendo no Brasil, Itabuna também não está diferente. E uma situação que chamou a atenção durante essa semana é, sem dúvida alguma, a reunião marcada aí entre o presidente do Democratas, o atual prefeito da capital baiana, ACM Neto, com o doutor Mangabeira, o médico Mangabeira, que foi, depois de Fernando Gomes, o candidato mais votado à prefeitura de Itabuna e que agora esqueceu, o que parece, a sua questão ideológica e vai se juntar com os políticos tradicionais. É isso mesmo, Ronald Rui, ou eu estou enganado? Ronald. É aquela história, né? A gente sempre criticou aqui o Mangabeira antes da eleição, pelo aquele aspecto messiânico dele, né? Que ele dizia que era o melhor de todos, que ele não se misturava com ninguém, né, e levou isso a capricho. Né, muito embora só o fato dele já ser liderado por Félix já era uma contradição. E agora, eu acho que aquela história da ética da convicção perdeu para a ética da conveniência. Né, e o nosso amigo Mangabeira está indo para os braços de ACM Neto. Fantástico essa definição que você deu da questão da conveniência. É exatamente isso, né? A pessoa adentra a política um pouco tardiamente. E quando faz, ele faz de forma seletiva, né? Ele era um impoluto na política. Então, o que é que ocorre? Ocorre que ele deixou de ser competitivo, a gente fez essa crítica aqui, Ronald. Ele deixou de ser competitivo porque ele chegou a ter o apoio do PSB, que acrescentaria seu programa de televisão quase 1 minuto. E ele, por conta de quê? Porque ele não queria políticos tradicionais com ele, a velha política. E agora ele se alia uma pessoa que, embora com todos os méritos que a gente também elogia aqui, o mérito administrativo, mas faz parte da velha política, tem tradição na velha política, que é a ACM Neto. Então, nada contra ele se aliar com a ACM Neto, mas perfeito. Ele está desdizendo o que disse antes. Exatamente. Né? Então, exatamente o que prova essa questão da conveniência, do interesse pessoal. Não é uma política, pela melhor política. O interesse, ele sabe, agora surge a chance dele ser um deputado federal, e aí ele busca um apoio de uma liderança notoriamente baiana, quer dizer, a figura de ACM Neto. Agora, convenhamos, né? Mesmo com todo esse discurso dele na eleição passada, se formos botar na balança Félix Mendonça Júnior e ACM Neto, eu acho que em termos de caráter, não vamos nem discutir aqui quem tem e quem não tem, né? Ele está bem melhor servido ao lado de um ACM Neto do que de um Félix Mendonça Júnior. Então isso prova que a coerência dele, Ronald, né, já caiu por terra há muito tempo, né? Eu não... pelo que a gente ouve falar, realmente, ele escolheu um lugar agora melhor. E o interessante é que as pessoas não sabem os problemas dos bastidores, mas na eleição passada teve um período que o Mangabeira era o prefeito de Itabuna, tá entendendo? E ele não foi, talvez ele não tenha sido prefeito de Itabuna por conta dessa atitude dele. Não é porque ele não teve tempo de televisão, ele insistiu em ele foi quase assim um radical de esquerda, né? Ele foi mais radical de esquerda do que o PT, do que o PSOL, que ele levou a capricho mesmo. A gente até era contra, mas a gente tinha até que tirar o chapéu para ele, que ele foi uma atitude, né? E agora ele joga tudo por terra. O que era um novo passou a ser um velho, né? Infelizmente. E aí volta tudo como antes, né? Ou seja, todos os políticos são iguais, segundo
né, o próprio povo brasileiro comenta, e aquele que é novo entrou na política ficou igual. Então é difícil você colocar um trigo no meio do joio e esse grão de trigo conseguir transformar o joio em trigo. Não transforma. É mais provável que o joio transforme o trigo. A gente sabe que política é arte do possível, né? Da atração, né? E tal. Agora, o que falta no Brasil é o que tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem os democratas e os republicanos. Não existe possibilidade do cara vir de lá para cá. E é 1%, 2%. É porque é uma questão ideológica. Ideológica, mesmo, né? Tudo bem que alguém do PSDB vai para o DEM, mas alguém com atitude como ele teve, uma atitude radical, né? E agora se alia a alguém da direita, aí é meio incoerente mesmo. Aí não é coisa da política, aí é incoerência. Aí é que, como você falou, inconveniência para chegar ao poder. Justamente. Né? É como houve com o PT lá atrás. O Lula deixou de lado todas as suas ideologias e comprou a ideia de um marketing que não era ele, que fantasiou ele de um estadista que ele não era, e ele acabou ganhando as eleições. Você vê, Lula com FHC, se fosse o caso, ainda a gente podia, não é porque um é esquerda, o outro é centro-esquerda, mas o Lula com Sarney, aí isso não é político, isso não é conveniência política, isso é descaração política. Exatamente. Bom, mas ainda sobre isso, nós temos o seguinte, o Samuca, que é um jovem aqui da cidade, né, filho do Nilson Franco, Samuca militou aí há muito tempo com lojas aqui na cidade, depois não deu certo, enveredou aí pelo lado imobiliário aí no Maraú, e agora é candidato, pelo menos é pré-candidato a deputado, e queria sair a deputado federal. Ele se diz amigo pessoal de ACM Neto, ele até me deu uma entrevista outro dia, e falou que ia trazer o ACM Neto a Itabuna. Eu acho que nessa história ele dança, né, Rui? Porque, e Ronald, o político ele olha o número, o voto, é quem pode trazer voto para a urna. E nesse momento, o Samuca não provou que vai trazer nada para a urna. O Mangabeira, ele não é dono de voto, mas pelo menos na última votação ele foi bem avaliado, quase 18 mil votos, não é isso que ele teve? Exatamente, 18 mil votos. A questão, o Barbosa, a questão que a gente tem que analisar sobre dois ângulos. A eleição municipal é muito diferenciada, Ronald, e a eleição é proporcional, muito, né? Agora, o que você verifica com a questão de Mangabeira é o seguinte, está se falando que ele está muito bem, está pontuando muito bem em pesquisa. Inclusive, algumas pessoas estão divulgando isso na rede social. Agora, o que ocorre é o seguinte, ele teve 18 mil votos para prefeito, tá certo? Que é uma coisa. É uma coisa, a eleição proporcional do deputado é uma outra coisa. E além disso, suponhamos que ele tem uma super votação em Itabuna, de 20 a 25 mil votos, e aonde é que ele vai arrumar o resto? Essa que é a questão. Então eu imagino que essa aliança com a Semineto é uma tentativa de ampliação dos seus votos, uma tentativa de uma contrapartida de Semineto para que possa encher o seu balaio. Agora, um deputado federal, nós sabemos, hoje Davidson é suplente numa coligação, deputado federal, mas suplente, teve 65 mil votos. O Geraldo chegou a 68 e ambos ficaram fora, políticos tradicionais. Então, votos que não foram de Itabuna. Não foram né, do entorno de outras cidades. Então, ainda tem a possibilidade ainda do Senado votar ao fim das coligações para as próximas eleições. Ainda existe essa possibilidade. Exato. Agora, em relação a Samuca, primeiro que é uma boa ter gente nova no trecho, né? Inclusive, o Eric Júnior também está se colocando para ser candidato a deputado federal. Isso é ótimo. Eric Etinge, que está na Santa Casa, o Eric Etinge, né? Isso é ótimo. Duas pessoas, o Samuca, empresário de sucesso, o Eric é um médico de sucesso, ambos jovens. E isso é que a gente tem que acontecer na cidade, né? O próprio Mangabeira, que foi uma coisa nova, né? Que a gente está criticando aqui, mas foi uma coisa nova. Mas em relação a isso que você colocou, bem colocado, que o Mangabeira tem voto e o Samuca ainda não tem, mas aí cabe dois no saco de ACM Neto, né, no balaio. Porque o Samuca, a vinculação dele é com o Bruno. Né, eles são grandes amigos mesmo. Bruno Reis. O Bruno Reis. Né, então é uma aposta pessoal do Bruno Reis. E o ACM pode fazer o outro jogo com o Mangabeira. Então cabe os dois. Assim como
o Eric Junho também é uma aposta do João Leão. Não é? Então eles estão respaldados, assim, não é uma aventura. Não, e outra coisa, como se diz aí no jargão sobre competições, né, que o importante não é só ganhar, é competir. Eu acho que isso vale para a política também, para pessoas como Samuca, como o Eric e outros novos que estão entrando, pegar experiência nessa eleição e partir mesmo para a política, mas uma política responsável, uma política diante do que eles estão vendo aí no Brasil, de realmente tentar mudar esse quadro, né? Sem os vícios do passado, né? Sem os vícios do você passado. Tem um empresário e você tem aí alguém que é o presidente, como é que chama, da Santa Casa, é o provedor da Santa Casa, alguém que vem com experiência na saúde, isso é bom, isso é ótimo. Bom. Não é alguém que está lá embaixo, eu quero ser político, não, é alguém que está... E provavelmente a bandeira de Eric seja as Santas Casas, porque é uma coisa nacional. Focado na saúde, né? Na saúde, basicamente. Agora, é importante, Ronald, dizer o seguinte, a gente reclama muito aqui da invasão de candidaturas aqui no Sul e a gente pede a representatividade. Então, nesse aspecto, é importante essas candidaturas todas estão colocadas, até como diz você, Barbosa, no sentido de prepará-los. Né? O desejo, eu particularmente, eu fiquei muito feliz quando eu soube da iniciativa de Maruzi Danta ser candidata. Ela é um excelente candidato sobre o aspecto da moralidade. Só um parênteses aqui, também tem o outro. O Rafael Moreira. O Rafael, um menino aguerrido, agressivo, empresário novo e tal. Todos eles, se mantiverem na política, mesmo não tendo êxito nessa primeira tentativa, mas se eles se mantiverem na política, né, como a gente busca pessoas de qualidade, eles a associação de 2020 aqui em Itabuna pode melhorar muito o nível das candidaturas. Tá certo? Porque, como você disse, essa candidatura de federal de alguns e estadual para outros, talvez não seja exitosa no primeiro momento, mas será exitosa do ponto de vista da pessoa se expor, falar de política e passar a ideia de que é da região e quer se enganjar na tentativa de moralidade, de moralização e de avanço nas conquistas sociais da nossa região. Tem também o Sérgio Gomes, que está presidindo a Maternidade da Mãe Pobre, que quer ser candidato, né? Agora é o seguinte, eu percebo em alguns deles aí, não vou citar nomes aqui, né? Mas até devo citar nomes para que não fique injusto. Eu vejo no Rafael Moreira, por exemplo, uma tendência a ele copiar velhos hábitos de políticos que já estão aí. Entendeu? Aquela coisa do tapinha, né, nas costas, de tentar enganar e tentar mentir, falar que prometer e não cumprir. Então, tomara que eu esteja errado, mas eu espero que ele não seja um Fábio da vez, um outro desse aí. Tá certo? E que realmente siga essa trilha que o povo brasileiro está cobrando. Nós estamos cobrando dos novos. Que os novos empresários, que também não sejam empresários, né? Os novos cidadãos brasileiros entrem na política, porque aquele que é de bem, quando ele se omite, ele dá espaço para o mal. Né? Então, se o gato, não vou nem citar gato, porque hoje em dia gato tem medo de rato, né? Mas, vamos citar esse jargão antigo aí, se o gato não ocupa a casa, o rato passeia. Então, acho que os empresários, e não só empresários, profissionais liberais, homens de bem, devem fazer parte da política. Ainda que os partidos tenham resistência em colocá-los, eu acho que eles têm direito de fundar um partido ou tentar um outro partido que os aceite, porque o Brasil está precisando de uma renovação. Não é isso? Vamos fazer um intervalo comercial? A gente volta já já. Estamos de volta em mais um bloco do Alô Cidade Debate, sempre temas interessantes que esses temas interessam de perto a vocês. Se você tiver um outro tema, uma outra sugestão, mande para a gente. Eu quero mandar um abraço aqui, registrar a Ronald Rui. Encontrei essa semana mais um telespectador que eu não sabia que estava assistindo o programa, que é o Marileno, odontólogo, né, agora aposentado, ele que atuou muito tempo ali na Rufo Galvão. Ele disse, rapaz, eu não perco o programa, assisto a TVI dia e noite, e só tenho assinatura de TV para ver a TVI. Então, muito obrigado ao Marileno, né? E não só a ele, a toda a sua família que assiste aqui esse programa e outros programas da nossa grade. Bom, falando ainda aqui da nossa região, Ronald Rui, é uma questão que, né, isso vem se falando há 10 anos
mas a gente não vê uma iniciativa realmente fundamentada que é sobre a região metropolitana. Se discute muito, se fala muito, mas a gente não vê nada técnico. A MURC, que deveria pegar esse projeto, nunca pegou a fundo mesmo para estudar tecnicamente como seria. Enquanto isso, a gente fica perdendo divisas a nível de receitas, como, por exemplo, hoje existem empresas no território ilhéense, onde são 90% de clientes moradores de Itabuna, que compram lá e deixam a receita lá. Antes era o inverso. Os moradores de Ilhéus vinham comprar em Itabuna, e ainda vem, muitos compram no comércio de Itabuna. Mas hoje muita gente está comprando no comércio de Ilhéus, achando até que é Itabuna. Então tem essa coisa do limite, que pode parecer coisa pequena, mesquinho, mas não é. São coisas importantes. Às vezes você vai botar gasolina num posto que está próximo a Itabuna, acha que é Itabuna, mas está lá Ilhéus. Você está pagando imposto para Ilhéus. E tudo isso Itabuna perde na arrecadação. Como é que você vê, Ronald, você, Rui, essa questão da região metropolitana? Quem deve começar esse debate, essa confusão no bom sentido a ser resolvida? É o governo do Estado? São as prefeituras de Itabuna e Ilhéus, que são as duas maiores cidades? É a MURC? Quem é que deve começar isso? Olha, Barbosa, vamos separar as coisas. A região metropolitana não vai influir nada no negócio nessa questão do limite. Não, mas, por exemplo, eu vou justificar aqui, Ronald. Nós temos hoje um condomínio aqui, que é um dos maiores, que está na divisa entre Itabuna e Ilhéus. Está em Ilhéus, não é divisa, está em Ilhéus. Está em Ilhéus, digamos. E na inauguração eu fui lá, e tenho isso gravado aqui, o presidente da empresa, que é um supermercado, foi bem claro e taxativo. Olha, eu queria construir em Itabuna, e fui trazido para cá pela indicação da prefeitura de Itabuna. Mas a nossa intenção era Itabuna, por conhecer a força que tem o comércio de Itabuna. Aí, quando você disse que, tudo bem, não tem nada a ver com a região metropolitana, mas, por exemplo, Ilhéus hoje não vem coletar o lixo aqui, nessa divisa, Ilhéus não traz água encanada até essa divisa. Então, tem vários fatores que eu acho que, se houvesse uma região metropolitana, até essa questão do lixo, por exemplo, seria resolvida. Não, daí é que está, é que as pessoas não entendem. Eu estou falando isso aqui há mais de 10 anos. A região metropolitana não funciona assim aqui no Brasil. Tanto é verdade... Não poderia funcionar? Não funciona, porque a região metropolitana é um arranjo. É um arranjo que ela tem poder sobre os municípios. Mas aqui no Brasil não acontece isso. Ela seria um órgão do governo do Estado. Então não serviria para nada. Isso eu venho falando. Tanto é verdade que a Condé não funciona em Salvador. A Condé é usada para construir casas em Itabuna, Ilhéus. É mais um órgão do governo. Mas agora, por exemplo, o Rui Costa teve uma atitude em Salvador que eu achei louvável. Lá o metrô vai até o aeroporto agora, E toda a região metropolitana de Salvador queria ser beneficiada pelo metrô. O que é que ele fez? Já que as prefeituras não faziam, o Estado está fazendo licitação de transporte coletivo para interligar cada cidade ao metrô. Então, vai beneficiar a região metropolitana como um todo. Quer dizer, é uma coisa pequena, um transporte urbano, mas isso é uma atitude do governo do Estado. Então, mas isso o governo do Estado, ele não tem nada a ver com a região metropolitana. A questão do limite, você falou que pode ser uma coisinha pequena, não é. O limite da Itabuna-Ilhéus hoje é o ponto mais importante, é a questão mais importante de Itabuna. Porque é um vetor de expansão que você não segura. Se você pudesse segurar, disse, não, a gente não vai... Mas você está vendo aí que você não segura. Itabuna não tem o poder, nem com a região metropolitana, nem sem a região metropolitana, de segurar o vetor de expansão da cidade, no sentido de Ilhéus. Então a gente só recebe o ônus disso tudo, que esse pessoal é o itabunense que vai morar lá. Eu acredito que o Cidadelli, o Cidadelli, acho que 100% do Cidadelli é Itabuna. 100%. Você bota a próxima aqui, é o Banco da Vitória, O Banco da Vitória se reporta a Itabuna. Então, hoje em dia, o maior problema de Itabuna é essa questão urbana de você resolver esse problema. Você vai ter uma cidade sem poder controlar a cidade, que é no limite. E isso antes você sabe que a Califórnia era de Ilhéus, O Baldo que colocou. O Baldo que colocou um pouco mais. Isso é um arranjo político que devia ter sido feito agora também, mas como foi levada a questão, como se fosse demagogia política em véspera de eleição, aí não resolveram o problema. Mas isso tem que resolver esse problema do vetor de expansão, que a cidade está se encaminhando para Ilhéus. Inclusive, não tem como conter isso. Inclusive, na época que eu fui contra, falei, não sei se o Rui lembra,
é a questão da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ora, quando alguém vem para Itabuna ou procura Itabuna no mapa ou quer saber o que é Itabuna, essa pessoa quer investir aqui, ela quer saber o que tem na cidade. A cidade tem aeroporto? Não tem. A cidade tem Universidade Federal? Não tem. Agora tinha. Mas por que tinha? Porque agora vai ficar um pedaço de 300 metros quadrados, que é uma reitoria. O resto vai para Ilhéus. E quem fez isso? O suplente deputado Davidson Magalhães, junto com o Venceslau, apoiado pelo Juvenal Mainardi, que queria aproveitar um pedaço. E a omissão da prefeitura. E a omissão da prefeitura. Nos dois governos, no governo de Vânia e no governo de Azevedo. Agora, é um absurdo isso. É um absurdo. Agora, deixa eu adentrar essa discussão aí, porque eu acho que é importante esse esclarecimento. Recentemente, eu digo recentemente, nos últimos 4 ou 5 anos, a Comissão de Divisão Territorial da Assembleia, que é quem trata dessas questões de limites, né? Limites territoriais, e às vezes há uma crise entre um município e outro, e ela é importante. Então, há uns 5 ou 6 anos, essa comissão ela foi muito efetiva e ela promoveu algumas situações, resolveu algumas situações. Por exemplo, lá em Barro Preto, o limite Barro Preto e Itabuna ficava dentro da cidade de Barro Preto, um riozinho que tem uma ponte, 30 metros depois é Barro Preto. Então, o prefeito da época foi à comissão e reivindicou que o município viesse até a entrada daquele entrocamento ali, certo? E isso foi feito pela ausência da representação do município de Itabuna. Tá certo? Abriu-se prazo e tal, e o Azevedo não ligou. É a mesma questão com relação ao Ilhéus. Poderia ter sido questionado, à época, essa possibilidade com o Ilhéus, até para empurrar um pouquinho o limite para lá. Não foi feito, quer dizer, a ausência de autoridade. Isso é uma questão técnica e política. Política, sobretudo, política. E também de inteligência. Barro Preto teve o seu território quase que dobrado. Isso aí, viu, Rui? Isso aí vai muito da inteligência do prefeito, do gestor, a capacidade dele de gerir. Porque eu aposto com você aqui que isso nem passou pela cabeça do prefeito e nenhum secretário conversou com ele. Não, você vê, veja todos os empreendimentos. Pô, o que a gente espera da cidade é empreendimento, né? É o que vai dar, fornecer o crescimento econômico, o emprego. Todos os grandes empreendimentos de Itabuna nos últimos 5 anos foi onde? Foi em Itabuna, no município de Ilhéus. Quer dizer, isso está sendo de um prejuízo fantástico para Itabuna. E uma outra coisa, Ronald, por exemplo, aí se fala de Juvenal, essa coisa tão. Mas ali a ausência da prefeitura, do governo Vânia, de Davis, de Venceslau, na solução dessa questão, ela foi fundamental, porque o município, quando a concepção, quando a aprovação da universidade, o município se comprometeu a ceder. Quer dizer, mas já tinha até um terreno, eles trocaram. Foi uma missão da prefeitura. Uma missão, é isso que eu estou dizendo. Teve até denúncia de corrupção, de fraude para comprar uma área e tal, e até o fatiamento da universidade, que é uma coisa horrorosa, né? Até o fatiamento foi em função da falta de representação. Esses prefeitos que passaram aí têm que serem guardados no lixo da história. Tá entendendo? É verdade. E esse problema do vetor de expansão é vital para Itabuna. Ou então, o prefeito tem que amenizar isso e inventar outro vetor de expansão, que era o caso que a gente também sempre vinha falando no sentido de Itajuípe, né? Que é uma área fantástica ali, né? E está se deixando de lado, já está sendo ocupada por empresas ali, sem nenhum planejamento. A gente está perdendo a oportunidade de criar um vetor de expansão decente para a cidade de Itabuna. Agora, o atual prefeito Fernando Gomes tem dito aí, né, inclusive nas últimas entrevistas, que Itabuna vai crescer no sentido de Ferradas e também de Itajuípe. Por exemplo, o Parque da Cidade já vai ficar ali, depois da Embasa, né, em direção ali, quem vai para a Avenida Itajuípe, nas margens da BR-101. Então vai indo para Itajuípe. Uma nova empresa que ele vai trazer aí, que é uma grande loja de departamento, que já está acertada, vai ser ali no sentido Itabuna Ferradas, né? Centro Ferradas. É porque o sentido Ferradas foi um vetor de expansão da década de 70 e 80, mas ele foi um pouco prejudicado por falta de planejamento. Você vê ali que tem
vários bairros ali que eles nem se conectam direito, né? Tem aquela pista ali que já está difícil de duplicar, que tinha que ser duplicada. Então, você pegar algo novo, como é o caso do Itabuna e Itajuípe, que tem uma topografia muito boa, então tem que se pensar, isso é que é planejamento urbano, é que as prefeituras não fazem, entendeu? Que não é defeito só de Fernando, não. Todos eles, Ilhéus, você está vendo aí Ilhéus, né? É isso aí. Bom, mas falando de Ilhéus ainda, né? Você que é de Ilhéus, pode sugerir pauta para a gente também aqui no programa, viu? A Câmara de Vereadores de Ilhéus teve uma atitude inusitada, né? Principalmente para o modelo atual da política brasileira. A opinião de você, Rui, sobre essa devolução, né, do 10º da Câmara para a Prefeitura. Você sabe que a Câmara ela recebe o seu dinheiro através do que a gente chama de duodécimo, né? Então, quando você estabelece o orçamento do município, a Câmara tem um percentual sobre um valor que incide sobre aquele, em todo mês você tem que passar até o dia 20 as cotas do duodécimo. Nesse caso aí, né, a gente verifica que o presidente ele tem uma bela atitude, porque não teve aonde gastar, mas está devolvendo um dinheiro, mas também é como se fosse um dinheiro carimbado, né? Está devolvendo com um compromisso que o município aplica, me parece que nesse caso específico, construir uma escola. Né? Mas é basicamente por isso. Eu louvo, porque se fosse uma outra gestão, esse dinheiro seria queimado naqueles famigerados curso de aperfeiçoamento, que o vereador vai mais esposa, né, fazer um cursinho lá na Santa Catarina, fazer turismo. Então é louvável, porque a gente vê que o dinheiro, né, nesse caso aí, vai voltar para o município para aplicar numa coisa fantástica que é a escola. Só um lembrete aqui, como é o nome do vereador? É Lucas Paiva. Ele é filho de Agenor, meu vizinho Agenor Paiva aqui, e Baracate. Ele é filho da mãe, a avó dele é Baracate. Né? Então ele é primo. É primo. E eu só daria um conselho para o Paiva, o Lucas Paiva, para ele repercutir isso. Por precisar, né? Ele devia ter a TVI lá com ele, né? As câmaras se resistem a fazer isso, eu acho que com vergonha. Eu acho que as câmaras têm vergonha de se mostrarem ao público. De se divulgar, né? Quer dizer, uma região que tem uma TV interna, eu acho que nenhuma na Bahia tem. Não, no interior do Brasil. No Brasil não tem. Não e você não vê, ninguém lhe procura, ninguém procura a TVI aqui. Eu acho que com vergonha mesmo, né? Com vergonha de se mostrar. Se mostrar. Né? E num caso desse aí, que a Câmara de Ilhéus teria orgulho, né? Isso é um fator de orgulho para a Câmara de Ilhéus. Perfeito. Inclusive, para finalizar esse bloco, eu faço questão de lembrar isso aqui que o Ronald falou, porque isso está documentado em Brasília, no Rio de Janeiro, na Ancine, Agência Nacional de Cinema. A TVI é a única TV por assinatura em cidade do interior do Brasil, 24 horas no ar, qualificada dentro de uma programação da Ancine, Agência Nacional de Cinema. Então isso deveria ser e deve ser um motivo de orgulho para Ilhéus e Itabuna, porque a TVI é de Ilhéus e de Itabuna. A gente vai ao intervalo comercial e volta já já. Olá, estamos de volta em mais um bloco do programa Alô Cidade Debate. Aquele abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que assiste também na Rede Mundial de Computadores. Inclusive, o Ronald ficou de sugerir um Skype aí para sua filha que está nos Estados Unidos, né? E meu irmão em Londres. Seu irmão em Londres. Tem também aí um outro telespectador que está na Suíça e ficou de mandar um vídeo aqui para a gente. Inclusive, ele é cantor de tenor, né? Tenor, canta ópera. E é itabunense, né? Filho da doutora Cristina né? É primo. É primo também, né? É isso aí. Bom, nós vamos falar agora sobre a situação, Rui e Ronald, de Brasília, porque afeta todos os brasileiros, todo dia. Eu já até deixei de ver certos telejornais, porque parece replay, né? Parece que está reprisando. As notícias são sempre as mesmas e com ampliação, sempre com grau de ampliação. Mas, sem dúvida alguma, o que chamou mais atenção foi a carta do Palocci, né? E o pedido de desfiliação do PT,
diante dos fatos que acontecem. Eu vou destacar para vocês comentarem logo aqui uma frase dita pelo Palocci nessa carta, que está em destaque aqui. Não posso deixar de destacar, entre aspas, né, o choque de ter visto Lula sucumbir ao pior da política no melhor dos momentos de seu governo. É uma das frases do Palocci, fecha aspas, mas tem muito mais coisa que ele diz aqui. Inclusive que Lula, abre aspas, é o homem mais verdadeiro e honesto no mundo, fecha aspas. Pois é. Eu acho que caiu a última barreira para a condenação, não só criminal de Lula, mas a sua condenação e o seu partido junto à opinião pública, né? Porque até aquele momento ainda muita gente aí, Ronald, que entende que Lula é um santo, não é verdade? Então uma figura como o Palocci, que tem 30 anos do PT, fundador, deputado, prefeito e a figura mais emblemática no plano financeiro e das relações com empreiteiras, né? Ministro da Fazenda, a figura mais acreditada do petismo, junto ao empresariado. De repente esse cara é preso, vai para uma delação, aqui não está ainda na delação, mas já adiantou o desejo de fazer uma revisão político, ético e moral da sua vida, que é essa que é a essência da falação de Palocci. Ele admitiu, ele quer fazer uma revisão, ele quer pagar pelos erros, entendeu? Então é isso que eu acho, e de repente Lula diz que ele é um mentiroso. Tá complicada a vida de Lula, porque eu acho que mais próximo de Lula do que Palocci só a Dona Marisa mesmo, né? Porque Lula, inclusive o Zé Disseu disse assim, eu sou fundador do PT, mas amigo de Lula é o Palocci, não é isso? Pois é. Então agora eu acho que tem aquilo que é verdadeiro na lei, que é a prova e tudo, e tem esse aspecto também, quando uma pessoa fala mal de você, às vezes tem certas pessoas que não deixam nenhuma dúvida de que está falando a verdade, né? Acho que nesse caso o Palocci, né, foi mortal para o Lula. Ele, inclusive, revela, Ronald, uma coisa interessante. O próprio Vacari, que fez um voto de silêncio, né? Ele é um stalinista, assim como o Zé Disseu, né? A informação é de que ele autorizou, pediu ao Rui Falcão que levasse a Lula a proposta do PT, o enquanto partido, fazer um acordo de leniência, admitindo os seus erros, né? E, de qualquer maneira, numa tentativa de salvar o partido, porque o que as pessoas não estão percebendo é que o PT, inexoravelmente, será extinto de acordo com a legislação. Porque a condenação de Lula, inevitavelmente, levará à condenação do PT. E aí a legislação eleitoral diz que terá que ser extinto. Então, nesse sentido, você vê que até Vacari enxergou melhor. Nesse embalo aí também vai o PMDB também, e deve ir também o PSDB, né? PSDB, exatamente. Sem contar com o PP. Aí, eles já estão, inclusive, nos bastidores, né? Já dourando a pílula. O MDB, antigamente o PMDB, era MDB. Quando veio a mudança, eles acrescentaram o P, né? Que antes era movimento, aí passou Partido do Movimento. Então eles vão tentar aí fazer uma químicazinha de modo que eles possam manter o RICAL, a mobilização do partido. Não espere que a população vá assim, reconhecer, não, Lula realmente Lula está errado. Não espere isso, porque o eleitorado de Lula, de um lado tem os ideológicos, né? E o ideológico acha que tudo deve ser feito em função do final glorioso da esquerda, né, da ideologia de esquerda, né? E tem a turma da classe D e E, né, que essa turma aí, naquela história da demagogia fiscal, comprou televisão, comprou carro, isso que afundou o Brasil. Mas eles não sabem disso, eles não têm o discernimento de saber disso, né? Então eles dizem assim, a gente ouve muito isso na fila do banco, né? Eles todos roubam, mas na época dele a gente comprava televisão, a gente tinha, né, mais dinheiro. Então isso é fatal. Isso. Ronald Rui, a propósito disso, o Ibope divulgou, se não me engano foi o Ibope, divulgou uma pesquisa no final dessa semana, nessa última sexta-feira, e que deixa claro o desconhecimento e a desinformação do povo brasileiro.
Apenas, Rui e Ronald, 7% da população brasileira tem conhecimento que tinha 51 milhões dentro de um apartamento em Salvador, que pertencia à GEDEL. Apenas 7% de 200 milhões de brasileiros. Olha, o número é muito... Eu acho que foi o maior. Não, é um fato que dinheiro chama atenção, né? E foi usando esse 7% em relação aos outros... os outros itens foi o maior. Foi o maior. Os outros eram 3%, 2%, 2%, entendeu? Então é um absurdo. A única coisa assim de positiva nessa pesquisa é a rejeição do presidente. Mas isso eu acho que é um fato que sobrepõe, porque é aquela história do Maria vai com as outras. Fora Temer, fora Temer. Porque a Rede Globo também... E tem gente que não sabe nem por quê. Inexplicavelmente, a gente não sabe por quê, porque a Rede Globo sempre foi governista e é de direita, né? Dizem, né? Mas a Rede Globo pegou o Temer pelo pé, como não pegou nenhum outro, como não pegou Lula. Ele fez a capricho, né? Então levou assim a essa unanimidade quase contra o presidente Temer. E para finalizar essa questão do Palocci aqui, né? Olha, o Palocci na carta também colocou o seguinte, abre aspas, até quando vamos fingir na autoproclamação do homem mais honesto do país, enquanto presentes dos sítios, os apartamentos e até o prédio do Instituto são atribuídos à dona Marisa. Fecha aspas. Então isso é forte, porque está vindo de um petista ideológico. Eu tenho recebido telefonemas, Ronald e Rui, recebi outro dia de um grande amigo meu, ele inclusive é de Jiquiele. Rapaz, vocês batem muito no PT, vocês são anti-PT, não sei o quê, mas não se trata disso. Olha isso aqui, quem está falando é Palocci, que tem a ideologia no sangue do PT, foi um dos fundadores. Trotskista, né? Trotskista, né? E está dizendo uma isso aqui. Uma corrente de esquerda radical. Era Libelu. Era na época da ditadura militar, muitos dos intelectuais que você pertenciam a Libelu, inclusive a da Globo, que fala economia, Miriam Leitão, da Libelu, aquele do Conte, da TVE, era da Libelu, muita gente era da... Esse pessoal todo mundo era de esquerda na década de 70, todo mundo era de esquerda, virou uma unanimidade, virou uma ditadura intelectual. Né? A gente tinha uma ditadura militar de direita, mas a ditadura militar era tão fraquinha que permitiu formar uma ditadura intelectual de esquerda que prejudicou muito o Brasil, invadiu as universidades, invadiu as redações dos jornais, e até hoje a gente sofre com isso. Tem muito pouca gente aqui. Quando você chama alguém de direita, Ave Maria, os meios culturais dão em cima, né? Aí o que é que acontece? Nós respeitamos os petistas, aqueles honestos, aqueles que estão no partido por ideologia. Eu acredito que mesmo com essa turbulência toda, o PT ainda um dia vai se reerguer, vai se achar como um partido, não sei mais se um partido de esquerda ou de direita, não sei como vai ser, mas se a ideologia prevalecer, né, continua sendo de esquerda, né? Eu tenho muita, por exemplo, nesse caso aí do PT, por exemplo, faço crítica com a maior tranquilidade. Eu passei 30 anos da minha vida filiado ao PSB, fazendo um apêndice do PT. O PSB, 30 anos, passou sendo apêndice. Era o partido... Como é o PCdoB até exato, hoje, porque nós fomos substituídos nessa área pelo PCdoB. Tá certo? Então tá muito a cavaleiro, porque convivi, vi essas coisas tudo por dentro. Tá certo? Então, a minha crítica, saí, né? Então, a gente tem duas críticas. Uma é a crítica ideológica que todo mundo deve fazer, né, que é uma crítica normal, e outra é uma crítica moral, que realmente essa não tem defesa. Não tem defesa. Tanto do PT, como do PSDB, como do PMDB, todo mundo que rouba tem que ir para a cadeia. E por falar de PSDB, vamos falar aqui rapidinho da situação do Aécio Neves, que o Supremo Tribunal, semana que passou, pediu o afastamento dele como senador, e já há um ministro aí que disse que ele pode reverter essa situação. Agora, eu particularmente acho que o próprio Congresso Nacional já deveria ter tomado uma posição, né? Eu respondo assim de coração, né? Que eu acho que fez o mal feito, tem que ir para o brejo, né? Agora, essas questões aí constitucionais, o Rui é que sabe mais, que tem... É muito complicado isso, né? Quem é que manda? O Congresso. Inclusive, esse caso de Aécio Neves está dando margem vamos dizer assim, a exacerbação das divergências entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, né? Que é um negócio meio perigoso. Olha, eu sou bastante crítico com relação a isso. Eu acho que
independente de Aécio ser vagabundo, ser bandido, que está se revelando aí, independente disso, a democracia ela tem que ser mantida com a independência dos poderes. No meu ponto de vista, eu acho que o STF está fazendo um ativismo judicial sem igual, está jogando para a plateia. Juiz, magistrado, desembargador, ministro não deve, sabe, exercer o direito, certo? Ouvindo as vozes roucas das urnas ou das ruas. Não existe isso. O juiz julga com o que está nos autos. Agora, vai a primeira turma lá e está dizendo o seguinte, afasta uma pessoa do mandato, né? Porque a Constituição é clara com relação às prerrogativas dos parlamentares. Se quer atribuir um erro, atribui ao Constituinte de 88, que deu essas prerrogativas a ele. Agora, de repente vem uma turma lá, 4 juízes, 3 juízes, e cria uma figura nova que não existe na Constituição. Meia prisão. Meia prisão, meio afastamento. E tem uma coisa, eles não têm moral. Não é porque eles não fazem o dever de casa, eles não julgam. Virou até piada, né? Quer julgar, manda para o Moro. Não quer julgar, a Constituição diz assim, um parlamentar não pode ser preso, senão em flagrante delito, né? E em crime inafiançável. É o que está lá. Aí, quem não pode, o mais, nesse caso, se tivesse havido a prisão em flagrante, em 24 horas, o processo tem que ser encaminhado à Câmara ou ao Senado para ser deliberado se dá autorização ou não. Não caso de prisão em flagrante, quem não pode o mais, não pode o menos. Aí o que é que fizeram? Uma químicazinha. Foram no Código de Processo Penal, o artigo 319, que lá estabelece medidas cautelares, estabelece uma medida, um afastamento de um senador da República, sequer nesse processo foi ainda indiciado. Agora aí o PT não tem razão quando diz que há uma proteção maior para Aécio Neves e quando é do PT não há essa proteção? Não, mas a situação não são iguais. Não há similitude. Certo? É tanto que, agora, lá atrás, eu disse aqui na TV, lá atrás, quando prenderam o Delcídio e os senadores mantiveram a prisão, eu disse que eles estavam dando tiro do pé. Eles abriram ali a brecha para que o STF fizesse esse ativismo, né? Exercesse o ativismo judicial. Eu acho que a situação está imponderável, né? Já a turma do Deixa Disso já entrou, e minha impressão é que não vai chegar até a reunião do Senado para resolver essa questão. A minha impressão é que nos bastidores o STF, na segunda, no máximo quarta-feira, revoga, porque esse é um assunto que irá para plenário. E em plenário ele será a mesma coisa daquele ato de Marco Aurélio. Bom, vem aqui, câmera aqui, vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já para o último bloco. Olá, estamos de volta em mais um bloco do programa Cidade Já Debate, é o último de hoje, né? Por hoje vai ser o último bloco, mas temos muitos assuntos ainda aqui, começando com a política ainda, né, de Brasília, porque muita coisa está se mudando, mas não a contento do povo brasileiro para a lei eleitoral, né? Uma delas é a retirada daqueles programas mensais e as televisões e as rádios que pagariam aquilo ali através do espaço, passam a pagar o dinheiro em espécie ao governo. E esse dinheiro vai para, segundo eles, financiar a campanha, mas aí também entra o dinheiro nosso, entra o dinheiro das emendas e vai mais de 1 bilhão e 600 milhões. É muito dinheiro, né, Ronald Rui, para fazer uma campanha política para deputado, governador, enfim. E principalmente no momento desse que a classe política está desacreditada, né? Aí como é que o povo entende isso? A gente vai tirar 1,5 bilhão da saúde, da educação e tal, para dar ladrão, né? Então tem esse aspecto. Né? E essa questão de se o Estado deve dar dinheiro ou não ao político é um negócio meio complicado. Eu acho que não. Eu acho que eu, como um liberal que sou, se você quer ser um engenheiro, um médico, você paga por isso, né? Se você quer ser um político, que você pague por isso também. Ou né? então, Ronald, que fosse... eu, por exemplo, eu sou publicitário, né? Eu sou publicitário, mas eu sou contra a publicidade na política. Eu acho que deveria ser cara limpa. Eu acho que o político tinha que ter direito a entrar num estúdio de televisão com tempo igual para todos
e cada um dá a sua mensagem ali, entendeu? Se não for na televisão aberta, comum, a comercial, que é uma concessão pública, que seja na TV pública. Eu acho que o instrumento maior da política é o debate. Acho que 80% é o debate e o resto é a se discutir. A proposta, né? Por exemplo, eu sou candidato a deputado federal, eu iria lá no estúdio, que a lei ia designar, né? Ali estaria em cadeia para todo o Brasil, ou para todo o estado, se for o caso, e eu diria ali, ó, eu tenho tantos segundos, 30 segundos. Então, ó, gente, minha proposta para ser deputado federal é defender isso, isso e isso. Então, você acabava com essa verba. Para que essa verba toda, se o Brasil precisa de muita coisa? Lá no futuro, quando o Brasil for um país de primeiro mundo, aí sim, né, você poderia... Porque o que é que vai acontecer? Desse 1 bilhão que vai virar 1 bilhão e 600, que eu acredito que vire 2 bilhões lá na frente, muita gente vai ter sobra desse caixa, vai guardar em apartamento, entendeu? Porque eles não prestam conta, eles não pagam a ninguém, não é agora que eles vão melhorar. Essa é a minha opinião, né? Mas eu acho que a democracia tem custo, né? Agora, o problema é o excesso e a forma que você está fazendo as coisas. Ó, nós tínhamos aqui uma cláusula de barreira, e eu me lembro bem que antes do STF ter julgado a cláusula de barreira inconstitucional, estava funcionando. É como eu tinha 30 anos do PSB, eu passei aí uns 15 na Bahia, era da direção estadual, organizando um partido para quê? Para que a Bahia, a seção do PSB da Bahia, nas eleições de deputados federais, atingisse 2% necessário dos votos para o partido ter acesso exatamente ao programa de televisão, ao fundo de partidário, certo? Agora, o que aconteceu? O STF julgou inconstitucional a cláusula de barreira e, resultado, de 6 partidos atuando normalmente, nós saímos para 35 partidos. E todos com direito a fundo partidário, a programa eleitoral, né? Então isso gerou as distorções. É como eu disse, é importante o quê? A cláusula de barreira me parece que já passou agora para 2018. Não é isso? Ela é progressiva. É progressiva. O e-mail foi bem resolvido. Pois é, a coligação me parece que fica para 2020 e impedindo, inclusive, aquela alternativa que seria criar, por partido de esquerda, a federação de partido. Também tiraram isso. E uma outra questão que eu acho essencial, fundamental, é que o voto, para você ter realmente uma democracia representativa de partido, é você fazer o voto não obrigatório, o voto facultativo. Porque com isso obrigaria aos partidos, aí sim, procurar o eleitor, ensinar o eleitor a votar, fazer como o Obama fez. Você sabe disso, né? Na segunda eleição dele, ele tinha problema da ausência de eleitores, né? Corria o risco de não se eleger pela ausência do eleitor na urna. O que o Partido Democrata fez? Mobilizou, caiu em campo, em casa, pedindo para que o eleitor fosse votar. É isso que a gente precisava aqui. E tem até agora uma questão no TSE, eu acho, em função do voto da eleição sem partido. Da eleição vai ser julgada. Vai ser julgada. E também é outro elemento importante, né? Que você possa ser candidato sem partidos. Me parece que seria importante, como tem nos Estados Unidos. Como tem nos Estados Unidos, A gente copia tanta coisa de fora, o que é bom não copia, né? Olha, rapidamente, Rui, vamos fazer um ping-pong aqui, que o tempo está acabando. Intervenção militar. 7 oficiais já admitem pensar no assunto. É uma realidade, entendeu? É uma realidade. A gente pode até dizer que eu sou contra a ditadura, né? Não sei até que ponto a intervenção seria uma ditadura, não sei até que ponto. É muito fácil para quem está por cima dizer, democracia e tal, mas quem está por baixo e assistir o país nas mãos dos corruptos e não ter uma alternativa, isso, você fazer juízo de valor, isso está acontecendo no Brasil. Se você fizer uma pesquisa hoje, mais de 50% é a favor da intervenção militar. Foi publicado. Foi publicado, né? Mas minoritária, a maioria é contra. Eu acho que até para consertar o Brasil mais rápido, isso seria o caminho viável, porque vocês essa intervenção convocaria uma nova Assembleia Constituinte, mudaria as leis, reduziria salários e privilégios de deputados e senadores, e aí começava a filtrar. O ruim disso é que a gente não sabe quando vai parar. E pode ser um atraso econômico. E mais ainda, a gente não aprende nunca. Essa gente é a mesma coisa que você sempre fazer a coisa pelos outros. O cara, o filho, não vai aprender nunca, né?
Então, quer dizer, quando tiver uma crise, a gente não vai ter condições de resolver né, com a democracia. Então, isso não é democracia. Então, em parte eu concordo com você. Né? Bom, gente... Eu acho que militar, ele foi, né, a sua figura é para fazer a defesa do governo externo, não é isso? E exercer, manter os poderes constituídos. O militar não foi preparado para governar. Evitar que ocorra isso, que alguém tome o poder de assalto. Né? É essa a função do militar. O próprio João Figueiredo, eu era menino, era criança na época que ele saiu, mas ele disse isso, né, que o militar não foi feito para isso, mas que ele lamentava que um dia o brasileiro poderia sentir saudade do militarismo. Né? Bom, vamos finalizar o programa hoje, vamos falar de coisas mais amenas, né? Mas antes, porém, um pesar. Faleceu ontem, né, o fundador da revista Playboy, né? Playboy, que fez sucesso há muitos anos e ainda faz de modo diferente. Fez a nossa alegria da minha geração. Né? O que é a internet hoje, né? Foi a Playboy para muita gente. Na época não era fácil ver uma mulher bonita, né? E vamos falar de uma dica aqui, Ronald Rui, para a gente finalizar esse programa, que é um filme, quem gosta de filme, né? Quem gosta de assistir filme, é um filme que retrata a trajetória de vida de Mark Felt, né, já falecido, vice-presidente do FBI né, americano, que de maneira secreta, usando o nome fictício de Deep Throat, foi informante Garganta Profunda. Ele foi informante dos jornalistas, né, o Bob e o Cal, contribuindo assim para aquela reportagem investigativa que marcou época, no caso Watergate, que derrubou o presidente Nixon, né? A gente está vendo imagens aí já do filme que, embora o autor do filme não goste muito desse subtítulo, viu? É porque ele tem um título oficial, né? Em homenagem mas ficou. Mas o Garganta Profunda ficou, né? Virou assim, figura de linguagem. Quando você tem alguém assim, alguma dica, Garganta Profunda. O ator é o Rich Ford, né? O Ford, né? Ele que é o ator principal e o filme está em cartaz, lançamento 2017, né, com promessa de bilheterias milionárias, né? E traz também uma discussão... E teve o filme, Os Homens do Presidente, Hoffman e Robert. Exatamente. Teve o filme já na década de 70. Um filme fantástico. E essa já é uma nova versão, né? Aí a história do ponto de vista do Garganta Profunda. Entendi, E esse filme, ele traz também uma discussão atual para dentro da Casa Branca, né? Porque outro dia, na eleição, o Trump acusava a Hillary Clinton de sabotar o governo através porque ter usado os e-mails particulares. Privados. Hoje foi comprovado, está sendo comprovado pelo FBI, que o filho de Trump está fazendo atualmente a mesma coisa. Né? Então... traz também essa discussão e a discussão sobre o poder do FBI. E sem contar a história do russo influindo na política americana, né? Isso aí que é o mais grave. Que é o mais grave, né? É porque, inclusive, a semana passada eu li que em plena campanha o Barack Obama ligou para o Zuckerberg, né? O cara do Facebook, e pedindo a ele ajuda porque já tinha sido detectado pelo Serviço Secreto de que havia realmente interferência na eleição através de hackers do Serviço Secreto russo, certo? E aí pediu auxílio a ele e ele disse que o Facebook não estava propagando, mas também não via mecanismos eficientes de conter isso, certo? A internet hoje é um trem descarrilhado, né? Não tem como segurar, não. Bom, gente, por hoje é só. Um abraço, Rui. Obrigado mais uma vez, Ronald. Até sábado, obrigado. Né? Até sexta, né? Sexta-noite e sábado de manhã. Sexta, 9h30, 21h30, né? Sexta-feira à noite, para quem não vai para barzinho, fica em casa ali com a família, assiste às 9h30 e às 21h30, né? Melhor dizendo. E para você que vai ao barzinho na sexta-feira, você acorda no sábado às 9h e assiste a gente. E mesmo no barzinho, pode pegar o celular e pode assistir também, tvi.tv.br, em qualquer lugar que você tiver, Ilhéus, Itabuna. E a internet muda fora, né? E também durante a semana nós temos reprises em horários alternativos. Você pode conferir isso aí, eu prometi, já está no site. O site é tvi.tv.br. Lá tem a programação da semana inteira da TVI. Você quer saber o horário que vai passar cada programa? Está lá, confira no site tvi.tv.br. Nós estamos ainda trabalhando para melhorar o site. E nós temos também um portal do YouTube. Uma página no YouTube, YouTube/TVI Oficial. Você assiste todos os programas que você quiser, a hora que você quiser, sem pagar nada, né? Por enquanto você não paga nada.
e assiste programas atuais, programas antigos da TVI. É só entrar no YouTube/TVI Oficial, tá bom? Um abraço a todos, um bom final de semana, né, para quem assistiu a gente no Inédito, e para quem está assistindo essa semana, estaremos de volta na sexta-feira às 21h30. Até lá.